Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Guimarães do Armador. Estamos aqui para o 4º episódio do podcast O Armador com Adriano Geraldes, que eu divulguei no Stories falando que é um dos melhores técnicos da história do basquete brasileiro, da base do basquete brasileiro. Você concorda? Não totalmente. Como Não, eu não me entendo como um dos melhores. Eu entendo que eu sou um dos bons, mas não um dos melhores. É mais pela falta de concorrência mesmo. Como que você tá? Tudo tranquilo, graças a Deus. E você, Vini? Maravilha, tudo de boa. Começar esse episódio, na verdade, fazendo uma denúncia, que a gente tá aqui num café aqui no Bourbon, perto do Palmeiras, e o Adriano falou que não gosta de coxinha. Não come coxinha de jeito nenhum, que é a minha comida favorita. Por que você não gosta de coxinha? Cara, eu não gosto de frango em pizza, não gosto de frango em coxinha, não gosto. Não gosto de frango? Não. Pizza de frango com catupiry? Não, você tá louco. Isso? Pizza de frango com catupiry é uma heresia. Tinha que você mandar prender o cara que inventou essa pizza. Tá, vamos ter que mudar de assunto então. Vou começar com uma polêmica boa, engraçada. Que eu recebi em 2019, foi o ano lá que, eu acho que um dos primeiros anos, ou o ano que foi mais organizado a questão das mudanças de regra na federação para sub-12, 13, que não podia ter bloqueio na bola, não podia ter zona e tal. E aí eu lembro que eu recebi umas fotos que teve uma partida no Mackenzie que você colocou seus jogadores para ficar. Fui eu. Ah, os outros, né? Isso. O outro time foi paulistano? Foi paulistano. O que aconteceu? Que tinham os jogadores sentados no chão. Bom, essa situação foi uma situação que acabou ficando mal resolvida, né? São dois técnicos experientes que estavam envolvidos ali no processo, né? Naquele ano a gente teve uma certa, digamos assim, polêmica, inclusive na questão de como se defender, do que não podia fazer, do que deixava de fazer. Eu também acho que isso pode contribuir dependendo do modelo de jogo que você desenvolve. Eu achei, em um momento, que ele estava marcando mais, a defesa dele estava praticamente dentro do garrafão, o paulistano que não. Mas eles não era zona, era tipo, o cara tava ficando tão distante do marcador que tava fazendo cobertura no garrafão. Isso, o garrafão estava inteiramente fechado, eu interpretei dessa forma. Aí eu falei assim, bom, já que ele está defendendo zona, né, na minha interpretação, na minha percepção foi zona, eu vou fazer um isolamento. Então o que eu fiz? Eu joguei foram duas jogadas de final de quarto, que eu pedi no tempo, pedi um isolamento. E o isolamento podia? Você pode isolar o jogador e jogar um contra um. Você pode. Eticamente, você vai analisar não se vai ter sim, bloqueio, se não vai ter bloqueio com a bola. Nada. Então, a jogada, na verdade, era um isolamento na parte central do campo, né? Esse vídeo circulou, depois quem quiser olhar... Eu vou colocar esse vídeo aí, porque vocês vão estar vendo e vão estar vendo o vídeo também no YouTube. A jogada era uma jogada para ter um corte, uma situação de 1 contra 1, que nem era o meu melhor jogador de 1 contra 1, né, para haver um desequilíbrio, justamente para chamar a atenção da defesa, e saiu um chute nas costas, um corte pelo fundo da quadra. Que as duas situações foram realizadas, só que o paulistano interpretou que eu estava fazendo isolamento, achou que eu estava sacaneando também, e aí ele, em forma de protesto, sentou os meninos. Mas enfim, assim, é vergonhoso para ambos, né? Dois técnicos experientes, a gente acabou passando esse papelão aí, mas enfim, faz parte. Repercutiu aí entre os técnicos. Eu acho que querendo ou não faz bem um pouco para discussão ali, né? Perfeito, eu acho que cumpriu essa função, né? Eu entendi que cumpriu essa função de discutir mesmo, né? A gente discutir, entender o que é, o que deixa de ser, a forma como que... Porque, como eu falei, na minha interpretação, se você flutua no homem da bola, se você desce todos os jogadores, por mais que cada um tenha o seu correspondente, para mim isso é zona. Mas enfim, por isso que eu falei, então isola, vai todo mundo pro lado esquerdo, vamos ver como é que a defesa se comporta, para ver se ela é zona ou se ela é individual. Sim. Né? Então, e aí depois houve um grupo dentro da própria federação de técnicos, a gente acabou discutindo algumas regras, e assim, no fundo,
isso é o menos importante, né? Como é que se marca, como é que se deixa de marcar. A gente tem que regrar, eu acho que é vergonhoso para os técnicos. Né? É vergonhoso para os técnicos de categoria menor você ter que regrar a questão da defesa. Né? Porque se você... a defesa zona ela ajuda a te ensinar conceitos de rotação, de cobertura, de espaçamento defensivo. Então, ou seja, ela pode ser uma estratégia utilizada na base, mas com parcimônia, né? Com cuidado. Da mesma forma que você... Bom senso, né? Da mesma forma. Eu só marco individual pressão quadra inteira no sub-12. A partir do momento que você pressiona, né? Para mim, pressão você subentende que você vai dobrar. Né? Eu acho que não é muito produtivo, especialmente porque a gente começa com os nossos meninos muito tardiamente. Né? Se você tivesse um processo que começasse com 6, 7, 8 anos, esse menino no sub-12 ele já teria uma experiência de jogos de 4 anos pelo menos. Ele já sabe bater bola, já sabe... Você pode dobrar, você pode fazer uma zona, você pode fazer o que você quiser, que o menino já tem recursos para isso. Né? Ele já está alfabetizado, ele já está fazendo a leitura com propriedade, ele já está interpretando bem o jogo. Mas o que acontece não é essa a realidade que a gente tem. Aos 12 a gente está começando e aí a gente começa a ter problemas, a gente tem que regrar algumas coisas para poder desenvolver o processo. Sim. Quais vocês acham que eram as regras que, se você fosse dividir, as regras que realmente são muito necessárias e ajudam a nossa base e as que são polêmicas e que você discutiria mais a fundo? Então, essa questão da própria defesa, da própria utilização do bloqueio direto, né? É o mesmo. Mas no caso, o bloqueio direto, você acha que é necessário? Dentro desse cenário que eu te apresentei, do moleque começar tardiamente, eu acho que o pique, né, na bola, ele causa um transtorno gigantesco. Ele realmente causa um desequilíbrio que o garoto ainda não está preparado para se opor a isso. Né? Então aí você vai ter que ter outros tipos de recursos defensivos. Mas ele não está preparado para se opor o jogador na defesa. Isso, a defesa não está preparada para opor a um bloqueio direto. Né? Os meninos erram demais. Você vê no 15, no 16, os meninos errando a interpretação do que está acontecendo no bloqueio direto, não tem comunicação, não tem... Muitas vezes a culpa não é nem deles, a culpa é de quem não está ensinando, né? O que vai se fazer, dependendo da dupla que se está defendendo no pick and roll, o que você vai fazer? Se você vai trocar, se você vai passar junto, se vai passar por trás, se você vai dobrar. Né? Eu acho que no sub-15 ele já tem condição de fazer isso e muitas vezes não, o que a gente vê na realidade aqui, na nossa realidade de São Paulo, o menino não tem isso porque ninguém passou ainda. Então, o que acontece? No sub-12 ele não fez, no sub-13 ele não fez, no sub-14 ele não fez, no sub-15 ele não fez. Quando é que nós vamos fazer? Então, acho que esse processo está um pouco perdido. Né? Então, eu entendo que não são questão de regramento, é questão de metodologia. O que você vai colocar dentro da tua metodologia. Você vai enfrentar times no sub-12 que vão marcar zona, você vai enfrentar times que vão marcar mais pressionado, você vai encontrar times que vão marcar... É o estilo do técnico. Vai depender muito de cada técnico. Então, eu particularmente, se o processo fosse um processo normal, né, começando mais cedo, o menino chegaria pronto, então não viria nenhuma necessidade de regras. Eu acho que uma regra que é muito prejudicial e que a gente insiste nela aqui em São Paulo é a questão do menino ter que retornar para a defesa. Né, após a bola morta, após cesta, ele tem que retornar para a defesa para poder defender só em meia quadra. Aí depois, para você mudar esse mindset do menino, de ir buscar o cara lá você não muda, é difícil. Ele acaba tendo uma reação sempre. Bola parada, eu volto para a defesa. Meio que automático. É automático. Muitas vezes isso aí ele transfere até para a bola em jogo. Ele não vai nem ao rebote ofensivo, ele retorna direto para a defesa. Ele arremessa já voltando. E já voltando. Então você vê erros ou falhas, vamos dizer assim, de processos justamente porque o menino foi educado dessa forma. Então, sim, é uma regra que eu acho prejudicial. Entendi. Né? E você falou sobre essa questão estrutural da formação que meio que obriga os técnicos a decidirem, a federação colocar regras
para não atrapalhar na formação aí no sub-12, sub-13. E você acha que assim, para melhorar isso, em relação a talvez não ter não ter a necessidade de ter regras, mas ao mesmo tempo, então, para compensar, a gente criar uma cultura dos técnicos para definirem o que tem que ser feito em cada categoria. Você acha que isso seria possível de uma forma natural, com cada time melhorando, cada técnico melhorando por si só? De alguma forma teria algum tipo de entidade ou união para fazer isso acontecer no geral? Então, na verdade, isso deveria ser uma iniciativa dos treinadores, né? Acho que até à frente da federação ou de quem organiza os campeonatos. Acho que isso deveria ser nosso mesmo, de a gente se propor a algumas coisas, né? Você entender o processo. E o que a gente vê hoje de forma geral, ou na maior parte das competições nessa faixa etária, é que as pessoas, ou os técnicos, eles põem aquilo que eles acham que tem que colocar e pronto, e acabou. Não está se olhando ao processo como um todo, né? A gente está olhando o resultado e enfim, né? Em si só. Sim. E o resultado de sub-12, ser campeão, ser vice, ser terceiro... Não interessa, né? Então, ele interessa, ele é importante o menino competir. Sim. Isso é uma coisa que a gente meio, de vez em quando... Não é o mais importante. Não é o mais importante, mas é importante o garoto competir. A competição, ela é importante. Não, talvez seja... E ganhar também é importante. Seja essencial que para o garoto seja o mais importante, mas para o técnico e para o clube não pode ser o mais importante, né? Exato. Eu penso dessa forma. Eu acho que assim, você competir com a ambição de ganhar faz parte. Nós estamos... É fundamental. É fundamental. É parte do processo. Eu vou competir para empatar? Sim. Não existe isso, né? Então, é como a gente maneja, nós adultos, né? O problema não são as crianças, o problema são os adultos, que somos nós técnicos, e obviamente todos são profissionais, todos são formados como educadores físicos e tudo isso. Então, a gente entender o processo como um todo, porque o que eu tenho visto é mais ou menos o que a gente via na educação, por exemplo, das escolas estaduais, onde o menino tinha aprovação automática. Ok, tem filosofias educacionais que entendem que a aprovação automática é boa, é produtiva. Eu, particularmente, acho que não. Acho que o cara, especialmente nós estamos tratando de competição, como é que você vai ser automaticamente aprovado? Você só é automaticamente aprovado porque você ficou um ano mais velho? Não, você tem que ter conteúdos diferentes, são conteúdos progressivos. Se ele marcou individual no primeiro ano, ele já pode marcar individual pressionado, individual negando linha do passe. Mas qual que seria a analogia em relação à escola? Aprovação automática no basquete? Porque o menino fica com defasagem. O menino ele repete o conteúdo. Ele repete, é como se você estivesse passando de ano, mas fazendo o conteúdo do ano anterior. Mas então você é contra a aprovação automática? Também na educação. Sim, então você é a favor do menino repetir se ele não souber o conteúdo. Sim. Mas como que o menino repetiria na base? Então, exatamente. Ele não é questão do menino repetir, ele não tem como repetir na base. É tipo, ele só avança se ele aprender. Ele só avança de nível aprendendo. Então, eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente oferece. Enquanto treinadores, o conteúdo estratégico ou conteúdo técnico, né? Ele vai formando um volume cada vez maior. Até porque o garoto ele vai passando de fases de desenvolvimento cognitivo, motor, físico e etc. Ele vai passando por essas fases. Então, algo tem que ser desafiador para ele, né? Sim. Se ele não for desafiador, ele vai estagnar. Sim. Então, muito desse processo se perde, eu entendo dessa forma, porque o garoto acaba estagnando. Ele chega inábil, ele chega incapacitado. Mas o que faz ele estagnar? A metodologia, os técnicos, né? A gente não está trabalhando como tem que se trabalhar.
você tem que ir degrau 1, degrau 2, degrau 3. No Palmeiras vocês estão trabalhando? No Palmeiras a gente tenta fazer dessa forma, né? Você vai progressivamente aumentando os conteúdos. Vocês têm uma definição por categoria ou por tipo de jogador? Como é que funciona? Então, a gente tem hoje, né? A gente já teve isso de uma maneira mais, digamos, mais sistematizada. Hoje ela está um pouco mais em cada um dos técnicos, ela está um pouco subjetiva, até pela situação que a gente está passando, né, de 2 anos praticamente inativos, né, nós estamos retornando meio que trocando pneu com o carro andando, então isso não está muito claro, mas assim, a partir do momento que você tem, por exemplo, um Gustavo que repete o 4º ano trabalhando com sub-12, sub-13, ele já tem os conteúdos programados e ele sabe o que ele tem que cumprir. Sim. Obviamente que a gente em 3 meses ou 2 meses de competição ou de treinamento não vai conseguir fazer isso, né? Nós vamos ter que fazer isso ao longo do tempo. E aí você vai paulatinamente implementando as coisas. E o que acontece? O que a gente ouve, né, por exemplo, de muitos técnicos do adulto, o moleque, você não vê essa transposição, eu já estou pulando lá para o período em que esse menino tem que ascender ao adulto com 17, 18 anos, que ele tem que estar no processo. Que é a sua categoria que está treinando hoje. Que são as minhas idades. E o que acontece? A grande maioria dos técnicos do adulto, o feedback que a gente tem, esse moleque não está pronto. Ele poderia não estar pronto fisicamente, mas de conteúdo de basquete, conteúdo tático, conteúdo técnico, ele já tinha que ter passado por tudo. Então é aquilo que eu estou falando. Quando é que eu vou trabalhar um bloqueio direto? Quando é que eu vou trabalhar 3, 4, 5 variações defensivas de bloqueio direto? Sim. Quando é que eu vou aprender a interpretar como é que eu ataco um bloqueio direto, um bloqueio indireto? Né? Então muitas vezes o garoto não sabe, ele não sabe por que ele sai pela direita, por que ele sai pela esquerda. Então fica muito, a gente ouve falar, o jogador não tem leitura. Peraí, não tem leitura porque alguém não ensinou. Sim. Né? Então será que é deficiência só do garoto ou é do método? Ou é do processo que ele passou? Sim, entendi. Eu queria voltar só num assunto que talvez seja o principal problema da base, que aí acaba tendo vários sintomas. Eu acho que, igual você falou, o jogador sair despreparado para o profissional é um sintoma. Acho que o problema está, igual você falou, nas categorias mais baixas, que é justamente o que você já tinha mencionado em relação a existir pressão dos técnicos, ou dos clubes nos técnicos, ou do próprio técnico. Eu não sei se é uma questão de ego, se é uma questão de falta de conhecimento, para ganhar nessas categorias mais baixas a todo custo. Né? Então, aí a gente tem diversas escolhas de rotação, de como o time vai jogar, enfim, a pressão que às vezes não é necessária, e o time acaba jogando de uma forma para ganhar e não para desenvolver os seus jogadores. Eu queria que você falasse um pouco disso em relação a por que você acha que acontece? Vamos lá, vamos ver se eu entendi a pergunta. Essa pressão para ganhar, por que você acha que qual que é a falha na estrutura de base do basquete brasileiro para que exista uma pressão de técnicos do sub-12 e sub-13 para ganhar logo no sub-12 e sub-13? Porque, querendo ou não, o que mais faz sentido assim, eu vou fazer um paralelo aqui. Eu sei que existe muito essa pressão no high school. Então, por exemplo, por que o Ben Simmons hoje ele não arremessa? Por que aquele Robertson lá que era do Oklahoma, um puta defensor, bate pra dentro e não arremessa? Porque no high school, quando eles tinham 16, 17 anos, os técnicos precisavam ganhar para o patrocínio lá, tal, dos high school. Ele é um animal. Exato, ele já não precisava chutar, ele exatamente, só ia pra dentro. Ele só batia pra dentro, saía no contra-ataque. E no high school, a gente sabe de toda a qualidade, os benefícios que existe do sistema americano de high school, college e tal, mas justamente... Que também é meio questionável. Não, né? isso que eu ia falar então, porque como existe uma divisão aí do high school e do college, o técnico que está formando o cara no high school, ele não está pensando a longo prazo. Claro. Ele está pensando em vencer o high school.
E ele depois o jogador vai pro college e não quer nem saber mais, querendo ou não. Sim. Então, aí nesse caso eu até entendo a pressão. Mas, por exemplo, num clube como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, que tem desde o sub-12 e os caras vão chegar no profissional, querendo ou não, é meio que um investimento que você vai ter um retorno lá na frente. Então você ter esse tipo de pressão no começo é muito prejudicial. Aí você pode fazer uma análise desses clubes grandes e também dos times pequenos que só tem até o sub-15, que aí também é uma outra situação. Enfim, por que existe essa pressão? Eu particularmente, eu iria por uma outra linha, tá, Vini? Eu iria pela linha assim, eu acho que você tem que entender cada instituição, né? Por quem que ela é gerida, como é que ela é gerida. Eu entendo que, de verdade, assim, não, poucos clubes existe essa pressão de ganhar mesmo e tal. Palmeiras, a gente não precisa dessa pressão, até pela camisa, até pela maneira dos profissionais que ali estão. A gente é altamente competitivo, mas eu não me lembro de alguém que tenha perdido o emprego ou que tenha saído em virtude de maus resultados esportivos. Sim. Né? Isso no geral ou no Palmeiras? No geral, eu acho que no geral. Eu acho que muito mais no processo de gestão dos meninos, de questões, vamos dizer assim, administrativas com pais. Eu acho que é muito mais nesse sentido, né, do que com o resultado em si. Mas nesse sentido você diz que se pode perder o emprego. Tá. Né? Tá. Eu penso dessa forma. Porque, cara, eu acho que... E a gente pode analisar resultado de várias maneiras. Né? O resultado para uma equipe que é altamente evoluída é natural. Né? Vamos dizer assim, o gap de desenvolvimento de uma equipe, de forma geral, ela é pequena. Agora, quando você tem uma equipe mais imatura, menos pronta, menos treinada, o resultado é muito mais visível. Né? Então, tem esses aspectos que você tem que pensar. Assim, a gente não tem uma política de competições, a gente não analisa, por exemplo, a gente não olha o processo do início ao final. Então, o nosso objetivo final, o que é? Produzir jogadores para a seleção brasileira, produzir jogadores para a NBA, produzir jogadores para o Campeonato Brasileiro, para o nosso mercado interno, ou ganhar campeonato. Então, isso vai de clube a clube. Essa pergunta que você fez. Não, então. Não. Eu estou generalizando. Sim, mas essa produção de jogadores para a seleção brasileira, Campeonato Brasileiro, para a NBA, no caso, você está dividindo isso com ganhar. Você está colocando tudo no mesmo pacote, né? Não, estou colocando tudo no mesmo pacote. Tá. Então, mas produzir jogadores para virarem no profissional. O que a gente quer? Qual que é o produto final que a gente quer desse processo? Sim. Entendeu? A gente não tem essa visão. Nem a nível de São Paulo, ou seja, a nível de grande São Paulo, de estado, de país. A gente não tem essa visão. A gente não sabe por que a gente faz basquete. A gente faz basquete para competir contra quem? Contra o clube do bairro? Contra o vizinho? Contra a República Dominicana. Contra a República Dominicana. A gente faz basquete para competir contra quem? Em que nível que a gente está competindo? Em que nível que a gente quer competir? É isso que a gente tem que pensar. Né? E, por exemplo, eu vejo o estado de São Paulo num momento bastante estagnado, né? Porque sem dúvida, o estado com mais poderio, tanto de financeiro, populacional, investimento e tal. Haja visto a realidade que a gente tem no NBB. São 17 ou 18 equipes esse ano, 17? São 8 de São Paulo, então metade é daqui. Uma seleção 16 que é formada, sub-16 que é formada... A seleção sub-21 de 2018 100% de São Paulo. Era 100% de São Paulo. Certeza é isso? Tem 100% de jogadores de clubes de São Paulo. Mesmo porque também não são todos os estados que têm competição sub-19. O Didi, que é do Espírito Santo, mas era de Franca. Sim. Então, ou seja, tá bom. Isso é um problema? Depende de como você encarar. Né? Depende de como você encarar. Se a gente encarar isso enquanto, vamos lá, CBB, né? Um processo, tá.
Nos Estados Unidos, para onde vão os melhores meninos do interior do Mississippi? Na Sérvia, para onde vão os meninos do interior da Sérvia? Na Austrália, para onde vai o aborígene que tem 2,10 metros de altura? Para onde ele vai ficar lá no interior ou ele vai para um clube melhor da cidade dele, depois ele vai para um clube do estado dele e futuramente vai para um melhor lugar, sempre. É natural esse percurso, mas a gente tem que entender como é que esse processo funciona. Sim. Porque hoje eu entendo como é que eu posso falar? Quando o autofágico, né, que a pessoa se come, né, o animal se come. Sim. Então eu acho que o basquete hoje no Brasil ele tem esse processo, ele se mata por dentro, né? A gente por N problemas de gestão, de a gente não olhar para frente com a visualização assim, não, daqui a 5 anos nós vamos ganhar todas as categorias, masculino e feminino da Argentina. Pronto, esse é o foco. Então nós vamos trabalhar para isso. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar meninos do Brasil inteiro, nós vamos buscar meninos do Brasil inteiro, onde quer que seja, com mais de 2 metros de altura. Tá, beleza. Eu estou partindo de um ponto. Eu estou partindo de uma hipótese. Mas hoje a gente não vê. A gente vê, por exemplo, surgir um Didi, um Lucas Bebê, sei lá, esses meninos que vão para a NBA. Eles surgem, eles aparecem, não são frutos de desenvolvimento do processo. Eles acabam aparecendo. Um Gui Santos apareceu. Pum, apareceu. Ele era de Brasília. Você diz que eles são, na verdade, exceção. Eles são exceção. Eles acontecem, eles não são fruto do processo. Até porque, se você for analisar, aí é uma boa comparação. Se for ver aí nesses últimos 2 anos e nos 2 anos seguintes, aí vai o ciclo olímpico, jogadores que foram ou vão para a NBA, dá para colocar o Didi, o Gui Santos e aí até o Vinícius Lúcio. Diria que são os 2 principais candidatos aí para o próximo draft. Se você for ver, eles 3, se eles fossem frutos do mesmo processo, eles teriam um processo parecido. Sim, né? sim. Mas é totalmente diferente. O Gui era de Brasília, aí no Sub-16 ele foi pro Minas e ficou lá no Minas, que é fora de São Paulo, jogando e tal, e numa puta estrutura. Didi, Espírito Santo, aí foi pro Franca, em São Paulo, dentro de São Paulo. E o Vinícius Luz, que era o único dos 3 que era de São Paulo, foi pra Espanha. E voltou. Não, mas aguardamos cenas dos próximos capítulos aí, porque parece que vai estourar uma bomba dele. Tá. Mas isso mostra também que eles são exceção, realmente. Isso. E outra coisa, por exemplo, eu entendo, vendo os nossos vizinhos aqui, a Argentina, eles estão muito na nossa frente, não é no sentido técnico, físico. Não, porque eles invejam nossos atletas fisicamente. Sim. Eles falam, vocês têm uma miscigenação, vocês têm atletas negros. Cheguei a ouvir, eu li bastante aquele método CAB lá do Sim. Espetacular, então eu recomendo todo mundo. E aí eu já ouvi de um agente scout argentino, que eu já trabalhei com ele, que leva meninos para a Espanha, para a Itália, e falou assim, no dia que o Brasil se organizar, não tem pra ninguém na América Latina, porque o potencial populacional é absurdo, né? Isso é um senso meio comum, né? Então, você imagina, vamos lá, eles começam esse processo deles de recrutamento para seleções argentinas, masculina e feminina, com 12 anos, seleções nacionais. Não, mas o nosso país é uma dimensão gigantesca e tal. Mas assim, eu acho que você precisa ter o processo iniciado. Você precisa ter uma pessoa responsável em cada área do país, identificando esses meninos, de alguma maneira já começar a documentar o que eles estão fazendo, conversar com o clube desse menino. Olha, vamos por aqui, vamos por ali, vamos trazer ele para cá. Nós vamos fazer o menino do Rio Grande do Norte lá, o Jonathan, né? Então, acabou, surgiu, apareceu, 2,10, não sei o que nós vamos fazer com esse cara. Né? E mesmo assim... Mas isso que eu falo, assim, a CBB deveria tomar conta, falar assim, não, pera, não é a gente. A gente, você vai agenciar o cara? Tá, beleza. No caso dele foi a gente, então. Então, esse menino, pera lá, nós vamos fazer o seguinte, nós temos um plano para esse cara, 2,10, ele tem que estar no processo de seleção brasileira. Sim. Então, a CBB tem que
encampar esses meninos. Como? Então é a Federação Paulista, é a Federação Gaúcha, é a Federação do Rio, é a Federação do Pará. Começou a identificar, vamos lá, vamos buscando. Isso não é dinheiro, isso é organização. Você precisa de um pouco de dinheiro? Sim, mas é organização, para você já começar a identificar. Não chega numa véspera, foi a pandemia que atrapalhou a convocação da Sub-16. Foi a pandemia ou foi a nossa falta de organização? Você não tem uma lista, você não chegar e falar assim, olha, é isso aqui. Os meninos estão treinando, os meninos não estão treinando. Eu tenho uma lista de 30. Sim. Eu tenho que saber, fulano lá em Santa Catarina, ele não está treinando, ele não tem condição de se apresentar. Sim. Eu acho que vale falar um pouco sobre essa convocação Sub-16 que foi extremamente polêmica. E eu prometi que ia falar em algum momento. Pensei até fazer uma análise mais profunda, mas até com o resultado que foi péssimo, tava de saco cheio e nem quis falar tanto. Mas, realmente, eu acho que mostra bastante, né, essa convocação e toda a polêmica atrás dela. Mostra um problema grande, né, da nossa base, da nossa organização como confederação, né, como país. Eu acho que ele juntou um pouco de tudo, né? A pandemia realmente atrapalha. Sim. Claro, mas a gente não pode jogar a culpa toda nela. Não, até porque... E a questão, eu não sei o que de tão polêmico foi, né? Foi a questão de todos os meninos serem de clubes do estado de São Paulo. A minha opinião sobre as convocações, no geral, são então, da CBB. Vamos lá. Quantas vezes a gente participou de um Mundial Sub-17? Masculino. Nos últimos mundiais a gente não participou. Nunca? Sim, que eu acompanhei, então... Quantos mundiais em sequência a gente joga do Sub-19 ou não joga? Era pra gente ter jogado aquele lá da 98. Caímos fora, o 2002 agora, que é uma geração fantástica. Então a gente caiu fora de... Então, mas nós caímos na 2002 por causa de ranqueamento. Sim. Nós perdemos ranqueamento para Dominicana, Porto Rico e etc. Canadá, nós estamos perdendo para esses caras. Então, aí é que eu falo. Nós vamos ganhar de quem? Sim. Nós vamos perder para quem? Sim. Aonde que a gente quer? A longo prazo, a curto prazo? Qual que é o plano? Né? E isso é para todas as federações, independente de política. Independente de política, que é outro fator que acaba atrapalhando. Né? Eu posso ter minhas diferenças políticas com você, mas assim, o bem maior chama-se basquete. Sim. Eu imagino que muita gente esteja ouvindo esse podcast, muita gente importante da... Talvez eu espero que sim. Eu sei algumas pessoas que vão estar assistindo, ouvindo. Então eu já aproveito para falar isso, porque eu acho que eu nunca falei isso como armador, e no armador é um negócio que eu sempre quis falar, que eu espero que agora com essa gestão, agora com Diego Gelelati e Gustavo de Conte, pare a palhaçada de briga política de CBB e LNB. Eu já ouvi muita coisa errada, muita coisa ridícula, picuinha, briguinha feia de criança entre as duas entidades, sinceramente, da CBB entrar com o nome Campeonato Brasileiro para um Campeonato Série B, só para alfinetar, e aí começa com o slogan, quanto mais basquete melhor, e a Liga Nacional querendo fazer uma LDB Sub-17 e a CBB barrando. Aconteceu isso, entendeu? Aconteceu isso. Era para ter LDB Sub-17 e a CBB entrou no meio e teve problema. Eu sei que aconteceu isso, entendeu? Então, algumas coisas assim que fazem a gente desanimar bastante com o basquete. Eu espero que mude, assim, tem várias coisas que eu não vou citar aqui. Eu queria também falar sobre essa questão da polêmica, que você perguntou qual tipo de polêmica. Para mim, eu acho que faz tempo que eu não vejo uma convocação que eu fale, isso daqui tá pelo menos 80% certo, 90% certo da CBB. Seja adulto, base, sempre muitas injustiças e muitos problemas. Numa seleção sub-14 você vai errar. Você vai errar bastante. Mas eu falo isso do adulto, do sub-19, sub-21, Então, agora e diminuindo o teu viés. É isso que eu penso. Então, vamos lá, de novo. Se a gente começa esse processo com 12, com 13 e tal, a gente vai diminuindo o viés.
né? Mas a chance de você errar numa seleção sub-14, numa seleção 15, numa Sim. 16, ela é gigantesca. A gente Gigantesca, tem que entender. gigantesca. Eu tenho um mau hábito de guardar, por exemplo, listas de convocação dos anos 2000, 2000 e pouco. E aí, de vez em quando, você se pega lá, bom, deixa eu ver aqui. Olha, foram convocados 16 caras. Quantos desses Viraram. jogaram em nível nacional, em nível internacional? Aí você vai pegar lá, porra, esse aqui tinha o Thiago Splitter, essa aqui tinha o Marcelinho Huerta, essa aqui. Aí você vai pegar gerações que, porra, essa daqui virou todo mundo. Sim. Isso é muito relativo. A gente não pode olhar só com um olhar crítico. Não, eu também acho. Falar assim, e aí entra. Então, fazer política com algo que é pertencente a todos é um problema nacional. Seja na política, seja na política voltada ao esporte, seja na política na tua casa. Sim. Né? Então, a gente não pode só olhar, tá, beleza, que precisa se entender, mas é isso que eu estou falando. A gente tem um plano. Não tem. Então, da onde que ele tem que sair? Da onde que tem que sair? Eu acho que da CBB, né? Então, é o plano nacional. É o plano nacional de basquete. É isso aqui, é nosso. Tá, beleza. Quais são as responsabilidades estaduais? Quais são as responsabilidades da Liga Nacional? Quais são as responsabilidades das ligas regionais? É isso, é deixar tudo em pratos limpos. E isso a gente não tem talvez em virtude do desmando que vem. Não é essa gestão. Sim. São gestões. Não. Eu digo essa gestão porque essa gestão eu conheço o Gustavo e o Diego, já conversei com ele bastante. E eu acredito que. Mas não são as pessoas. Então, mas não podem ser as pessoas, porque a instituição é maior. Com certeza. A bandeira nossa do Brasil ela é maior do que as pessoas. Não, 100%, eu digo. Então pronto. Eu espero que exista alguma mudança estrutural que seja que a contratação, o anúncio do Diego e do Gustavo dentro da seleção seja um sinal de uma mudança maior, entendeu? Também concordo. Até por conta de ser um primeiro técnico brasileiro. Acho que acertaram. Acho que acertaram em cheio nos nomes, nas pessoas. Eu acho que são, na minha opinião, não viria outros para estarem à frente desse processo, mas tem que ver o quanto vão dar de respaldo, precisa ver o que vem por trás também. Né? Mas eu penso que tudo passa por esse olhar maior. Sim. Né? Porque a gente mesmo, você acabou de... não gostei, tava... Cara, sim. A gente é muito pequeno. Sim. As minhas indignações, e aí, assim, em vez de eu falar elas, eu gostaria de fazer um exercício de citar, então... Não, levanta fatos. Citar os fatos, os fatores que causam essas polêmicas, ou essas injustiças, ou a seleção... É porque uma crítica, Vini, eu entendo que assim, a crítica, ela é boa quando ela gera uma reflexão. Sim. Quando ela gera uma reflexão, minimamente você vai ter um resultado de o cara falar, opa, pera, então tem algo errado aqui, vamos analisar, ou eu vou desconsiderar isso. Mas a crítica, por si só, ela não leva a lugar nenhum. A crítica com hipótese, com sugestões, com ideias... Uma crítica construtiva. Que é isso. Eu acho que esse é o maior problema nosso, dentro do nosso meio de basquete, é esse. Porque tem muita gente com boas ideias, tem muita gente com ideias fantásticas, só que para eles, né, são iniciativas individuais ou de pequenos grupos, e isso a gente não está olhando para o todo. Sim. Né? Então, de novo, que tipo de atleta que a gente quer produzir, para que a gente vai produzir esses atletas, contra quem a gente vai competir. Sim. É isso, aonde que nós vamos buscar? Aí eu estava, né, quando a gente começou a falar um pouco de Argentina, eu acho que o principal fator é o menino que começa a fazer parte do processo desde o início, lá com 12, 13, 14, 15 anos, ele começa a vivenciar o que é vestir uma camisa da seleção brasileira. Fazer parte, ele se sentir amparado, se sentir por trás de uma bandeira, por trás de um ideal. Então, você vê o Luiz Scola com 41 anos de idade, carregando o saco de bola, chamando a seleção, cuidando da sua alimentação, variando a sua carreira, indo para a China,
abrindo mão de dinheiro para inclusive jogar pela seleção nacional. Então, aí a gente fala assim, opa, tem algo de diferente. Sim. É o processo. É o processo, porque a gente não vincula, a gente não tem senso de pertencimento. O nosso atleta ele não tem senso de pertencimento. Porque a seleção brasileira para ele é algo tão esporádico, né? Esporádico e tal. Não, tem que ter tem que começar. Interessante esse ponto de vista. Tem que começar. E a seleção paulista, a mesma coisa, a seleção mineira, a mesma coisa. O cara tem que ter esse senso de pertencimento. Ele vai formando vínculos com aqueles indivíduos, com os caras que vão jogar com ele, com os parceiros, com os técnicos. Sim. Ele não é chegar e juntar. Aí, aí você vai querer criticar. Acostumar a jogar com outras seleções, com outros jogadores que vão estar ali na categoria você vai aumentando deles, o nível de competitividade interna. Sim. Né? Não adianta criticar. Juntou, treinou, sabe lá Deus como, pronto, e foi para uma competição. Sim. O resultado não agradou, obviamente que não, mas espera aí, isso é só a ponta do iceberg. A gente não pode culpar só especificamente. Se a gente está indo num processo, indo bem. A Argentina tem gerações que não classificam. Perde para o Brasil. E aí você acha que lá vira, a gente precisa repensar tudo, não sei o quê, precisamos rever, fracasso. Não, a própria geração de 2003 do Brasil era muito melhor que a Argentina no Sub-14 e Sub-15, só que eles conseguiram desenvolver os caras altos e hoje eles estão acima. Pois é, e aí acabamos sendo, acho que quarto das Américas, quinto, né? Perdemos para a Dominicana a classificação. Enfim. É isso, cara. É isso. A gente entender a coisa como um processo. Sim. E aí, mesmo acertando no processo, você vai dar o azar de uma geração ser mais fraca. Sim. De você não ter, por exemplo, um armador de qualidade numa geração, de não ter altura, de não ter, sei lá, alguma coisa. Agora, foge do controle. O que vem acontecendo é que todo ano a gente está batendo o mesmo problema. Aí o moleque vai lá, joga pelo Brasil, 44 turnovers, 45 bolas perdidas num jogo, 50 bolas perdidas num jogo. Isso é normal? Isso é culpa do moleque só? Não. Falando sobre essas alternativas e sugestões que você disse, eu lembro de uma entrevista, logo quando o Gui Peixoto assumiu a confederação, que você me põe rascada, né? Eu critiquei bastante na época e não foi por conta da iniciativa em si, mas de ter sido a resposta dele no caso, que foi no Olhar Olímpico, né, do Demetrio, e aí ele perguntou em relação a iniciativas para a base, né, essa questão do plano nacional, integração nacional, porque o foco é muito São Paulo e tal, e a primeira e única resposta do Gui Peixoto a essa pergunta foi em relação às seleções estaduais. Então ele falou, eu mesmo, abrindo aspas, assim, ele falou mais ou menos que ele foi descoberto e foi, se não me engano, pro Corinthians, foi descoberto numa seleção estadual paraense. Então, e aí ele falou que ele investiria nisso, né, e incentivaria isso, o que eu acho que é uma iniciativa bem legal, até pelas coisas que você citou. Processo. Exatamente, dentro do processo. Então, eu acho que a iniciativa aí que a Federação Mineira e a do Rio de Janeiro tiveram depois da convocação Sub-16, que eles se enfrentaram lá e tal, Sub-14 e Sub-16, foi bem interessante. Agora São Paulo está tendo Sub-17. Mas é assim, nitidamente você percebe que tem o cunho político. Não, 100%. Então, 100%. Mas assim, a minha questão eu acho que se... A validade disso acaba caindo por terra. Não, então, isso que eu vou perguntar. A minha crítica, quando ele respondeu isso, foi... É sério que você, como presidente da confederação, você vai dar essa única iniciativa, sendo que você quer que aconteça um campeonato de seleções estaduais para o Pará jogar, por exemplo, né? O Pará vai estar no estadual, sendo que o Pará tem 2 clubes no estado inteiro. Então, tipo, o campeonato sub-17 do Pará é Paysandu contra Remo 5 vezes, né? Então, eu acho que existem problemas que você tem que resolver antes disso. Sim, claro, né? sem dúvida. Então eu acho que ele deveria ter dado uma resposta mais extensa ou ter dado uma resposta mais geral. Não, mas será que ele tem conhecimento disso tudo? Será que ele tem alguém que faça que dê esse suporte para ele? Exato. A preocupação de quem vai se eleger
Eu acho que É mais geral, é política e tudo mais, geral, claro, claro. Ele não tem como ter amplitude. Não estou defendendo Claro. nem criticando, mesmo porque isso aqui é complicado. Mas assim, será que ele tem alguém hoje que lhe dê suporte para falar, olha, é por aqui o caminho? Não, eu espero que ele tenha, né? Eu espero que ele tenha. Olha, os caras na Argentina estão fazendo assim, Exato. os caras na Espanha fazem assim, os caras na Austrália fazem assim, fazem assado. Tá, legal, beleza. No nosso país, a gente tem que arrumar a nossa forma. Porque não dá para pegar e replicar. Chegar e falar assim, porra, não, o método CAB é fantástico. É fantástico. Para a Argentina. Para a Argentina. Agora a gente é um país totalmente diferente. É um país diferente, com a sua particularidade. O que faz na Lituânia é particular da Lituânia. A gente tem que entender o nosso. Como é que é o nosso atleta? Como é que são os nossos técnicos? Como é que se dão as competições? E começar, pô. Você tá vendo, o brasileiro de clubes, ele tá tomando um formatinho legal de base, tá ajudando pra caramba. Você visualizar os meninos, um Henrico Borel, você bateu o olho e você fala, opa, esse menino é diferente. Esse menino é diferente, apesar de não ter aparecido, apareceu aqui num torneio extra, né? No Sul-Americano. No Sul-Americano, então. Mas é assim, tinha alguém lá olhando? Tinha alguém, opa, o fulano. Que no caso é a minha função e é o que eu quero fazer no ano que vem, de ir pro Nordeste e achar esses caras que você está falando. Mas é assim, é como você falou, são iniciativas muito boas, mas que elas não fazem parte do sistema. Sim, então, isso que eu ia perguntar. Então, se eu fosse fazer essa pergunta para você, que foi feita para ele, mas aí para ações concretas, o que você, por exemplo, se fosse para fazer a curto, não para pensar a curto prazo, mas no curto prazo, nos próximos 2 anos, quais iniciativas você vê que poderiam ajudar a dar início a esse processo, a essa estruturalização do basquete de base, a formação do sub-10 até o sub-20? Tipo, algumas coisas que podem ajudar no geral os times. Quanto tempo você tem de conversa? Quanto você quiser. É uma pergunta muito ampla, né, Vini? Mas eu acho que mas iniciativas pequenas. Mas não são as iniciativas, não é o tamanho das iniciativas. É o impacto que elas vão causar. Sim. Então a primeira delas é você olhar isso como um todo. Como é? Ah, tá, beleza. Os CBIs hoje é um case. Estão dando certo, beleza. Tá, como é que nós vamos incluir os CBIs dentro do calendário? Como é que nós vamos processar? Como é que nós vamos trabalhar com a CBC? Como é que somos parceiros? Tá, a CBB é parceira. A Federação Paulista já não é. A Federação Mineira... A Liga Nacional é. A Liga Nacional é. Tá, como é que nós vamos... Tá, beleza. Quem vai cuidar do quê? Quem vai fazer o quê? Isso é uma coisa. Eu acho que a outra iniciativa é você ter um coordenador de seleções de base. Ou, na pior das hipóteses, uma rede de profissionais envolvidos com isso, né? Talvez sob o comando de uma única pessoa ou de um conselho, mas você tem que ter. Você tem que começar a mapear, quem está fazendo basquete no país. Seja, então, beleza, o CBIs é uma ferramenta. É completa? Não, ela não tem amplitude para alcançar, por exemplo, os clubes que não fazem parte do CBI, do CBC. Exato. Então, esses meninos estariam excluídos. Você poderia explicar rapidão como que funciona... Rapidão? Na verdade, assim, um time que não tem parceria com o CBC, ele pode jogar, mas é muito caro, ou ele não pode nem jogar? Ele pode jogar. Eu acho que os convites agora estão cada vez menores e você tem que participar das fases... você tem que participar das fases... Classificatória, né? Das fases... Eu acho que sim, mas se você não tiver nesse sistema... Né, porque isso envolve verbas públicas, né, da loteria esportiva, então leis de incentivo. Sim. Então, por exemplo, vamos lá. Então, querendo ou não, o CBC agora é essencial para o basquete de base. Exato. Então, beleza. Aonde que ele está? Onde que ele se insere? É aqui. Tá. Em que fase do ano é melhor a gente realizar as competições regionais ou prévias? Em tal data. Vamos lá, vamos considerar. Todas as federações têm que estar atentas. Porque hoje nos CBIs você tem
as equipes do Norte, Nordeste, Mato Grosso, Centro-Oeste, Sul, você tem do Brasil inteiro. Não são 100% do que a gente tem de amostragem. As competições escolares, onde que elas entram? São réplicas? São meninos que estão, ou meninas e meninos que estão replicando? Replicando no sentido assim, ele joga a federação e joga o escolar. A resposta Então, é sim, né? É sim. Então, beleza. É uma fonte de busca? É. Então, beleza. Vamos ter gente lá. Que mais? Pera. Para complementar isso, a gente precisa de competições regionais. Regionalizar as competições, né, dos estados, as federações. Poxa, mas aí você vai ter sempre aquela coisa do o sul, o sudeste serem mais fortes. Não, vamos melhorar. Bom, o que nós temos? O norte e o nordeste vai contribuir com quanto? De vez em quando aparece. Vem um menino do Pará, vem um menino do Amazonas, do Amapá, do Macapá, sei lá, Macapá, do Acre, esse negócio Rondônia. do calendário, eu acho que realmente é o que eu mais vejo os técnicos reclamando, e eu acho que o assunto menos comentado fora dos técnicos, assim, tipo, produtores de conteúdo, jornalistas, sei lá, os fãs, tipo, ninguém percebe isso, só quem tá realmente dentro. Você, por exemplo, como que isso prejudica vocês às vezes? A Liga de Desenvolvimento, ela acontece em que período? Agosto, julho a setembro. A entre-safra do NBB. Do NBB, mas do a NBB. base tá rolando, né? A base tá rolando, então ela vem no meio do sanduíche do NBB ali, então o calendário do NBB é um, o calendário das competições de base é o outro. Tá aí, a LDB é uma competição nacional importante, ela revela, ela dá oportunidade, tem que estar no processo, mas só o Sub-22, vamos fazer o 17, tá, sobre quem? Sem ciumeira, a Liga vai fazer também, ok, então é isso, não é questão política, de briga, de quem, não, é a gente pensar o basquete como um todo. Integrar, né? Integrar, porque tem, vamos lá, o mercado de jogadores, ele é alimentado por quem? O mercado, pela base. Pela base, em teoria. Quanto da base realmente replica em cima? Quanto que a gente está vendo, falar assim, putz, não, estão entrando, sei lá, dentro dos 200 e quantos jogadores nós temos? Assim, 16 times e 12... Em média, 12 jogadores. Quanto que está entrando por ano? Qual que é o percentual de jogadores que entram nisso aí? Então, a competição da CBB, ela é importante também. O Campeonato Brasileiro de Clubes é importantíssimo. Como é que vai acontecer? Por convite, entra quem quer, como vai ser? Ela é uma segunda divisão? Pouco importa. Então, é isso, como a gente organizar isso. Mas espera aí. A gente quer dar desenvolvimento para esses meninos. Então a competição da CBB é importante. Ela pode acontecer junto com o NBB? Ela tem que estar em um outro período? Sim. Então é tudo isso. É você olhar. Então a minha... Voltando à pergunta que você me fez. O meu olhar era organizar isso primeiro, entender o processo como um todo e partir. E ir melhorando, né? Você vai aprendendo, vai melhorando, né? Mas o que a gente vê de forma geral é assim, a gente vai imediatista, né? A gente vai de forma imediatista. Faz quando dá. Vamos aqui, pronto, é isso aqui. Né? O CBI vai resolver o problema da nossa vida. Não vai. Mas agora então a gente resolve fazer, o Rio de Janeiro e o Paraná, resolvemos fazer um torneio de seleções. Ok, iniciativa bacana. É tudo um mas está negócio tudo descontextualizado. Superficial, né? Temporário. É temporário, é fumaça. Então a gente precisa, de uma certa forma, organizar isso. E organizar de forma séria. Sim. Vai doer no teu ego? Vai doer um pouquinho. Mas, cara, eu acho que a gente tem a tendência, a tendência de a gente ganhar juntos mais à frente é melhor, é maior. Sim. O problema é que nós todos, eu sou um profissional do basquete, eu sobrevivo de basquete, eu pago minhas contas através do basquete. Sim. E aí? Quem está mexendo no meu queijo?
Você tem que lutar pelo que... Aí cada um vai... Eu vou lutar só pelo meu. E tá errado. A gente tem que olhar isso aqui como um todo. Até porque aí o mercado vai crescer e todo mundo vai crescer. Aí entra, voltamos lá no começo da nossa conversa. Por que é tão competitivo? Será que é competitivo são os clubes ou são os técnicos? O que você acha? Eu acho que são os técnicos. Acho que são os técnicos. Os técnicos querem ganhar a todo custo. É um ego, então, não, individual. É ego. Então, assim, e o ganhar não é ruim. Depende de como. E o perder também não é ruim. Depende de como. Sim. E eu tenho que saber, tenho que entender como é que eu ganho e perco nesse processo. Sim. Né? E assim, o que eu estou perdendo? Nós aqui, por exemplo, no Palmeiras, esse ano a gente tem um sub-13 que os resultados esportivos não tão bons. Mas se você olha para o time, você fala, caramba, esse time daqui a uns 2, 3 anos tem uns 3, 4 garotos altos que já estão despontando, já jogam de frente, já tem uma habilidade forte. Ou seja, eu estou perdendo realmente? É tão importante só ganhar os jogos agora? Ou eu investir nesses meninos aqui? Eles estão ganhando mais. E aos poucos eu vou recrutando um menino aqui, um menino ali, vou trazendo, vou buscando. Daqui a pouco a gente está competitivo. Como o Palmeiras, voltando para o meu, digamos, para onde eu posso ter um pouquinho de mando, é o meu time, né? Então se a gente tem condição de ir melhorando isso aos poucos, e a gente enxergar com um olhar a longo prazo, a gente vai parar com esse negócio. Porra, perdeu para não sei quanto. Perdeu. Pô, é vexaminoso, a gente fica magoado com os resultados internacionais, ficamos, mas a gente não pode achar só que isso é só... Vamos lá, isso é o mais importante. Isso é o retrato do que a gente está passando aqui internamente. É o sintoma, né? É o sintoma, é o que você falou. Sim. Agora, falando um pouco mais dentro da quadra, né, encaminhando para o final do podcast, gostaria de falar de 2 jogadores que você treinou. Você citou no começo da conversa a questão da dificuldade que a base brasileira tem em formar armadores, que muitas vezes, na verdade, é a posição que os jogadores têm mais dificuldade em fazer a transição para o adulto, tem mais dificuldade de maturar, né? Um exemplo bom de jogador que teve dificuldade na transição e agora está bem, o Ruivo, que é um dos caras mais inteligentes aí, e agora está rendendo muito bem no NBB. E eu tive uma conversa bem legal com o Caldeira, que é sua cria, né? Do Mackenzie e do Palmeiras. E pra mim é o armador mais inteligente desde o Ruivo, na base. De QI, de jogo, de visão, de leitura. E eu queria que você falasse um pouco dele, porque ele é um cara muito singular, né? Quem você conversar, assim, não só dentro de quadro, mas quem conversar com ele vai perceber que ele tem uma personalidade diferente. Um cara muito calmo, muito low profile, que fala pouco, que é muito concentrado, inteligente. É um cara diferente, assim, fora da quadra e dentro nem se fala. Como que você, sei lá, como que você formou ele tanto dentro da quadra quanto fora da quadra em relação a tudo, né? Ele começou com você bem novo, né? Então, na verdade, eu trabalhei com o Caldeira a partir dos 13, 14 anos de idade, né? Assim, diretamente, mas indiretamente desde antes dos 12. Isso aí, eu não tenho, eu só direciono, né? Eu não tenho muito, sim. Isso é muito dele, né? Da personalidade dele, da maneira dele ser. Não que você tenha influenciado ele a ser um cara que fala pouco, mas como você... Não, muito... Então, exatamente. E às vezes até eu cobro dele exatamente essa liderança, né? Falta... A gente teve alguns outros casos de excelentes jogadores da base, você falou do Ruivo, lá para trás, não sei se você conheceu o Thiago Aléu. Sim. Né? O Thiago é mais ou menos o mesmo perfil, um cara da família legal, um moleque gente boa pra caramba, sempre calmo, tal, não sei o quê, QI altíssimo de basquete, mas que as pessoas olham, porra, não, ele é muito o quê? Né? É isso que eu pergunto. Não pode, o armador tem que ser maluco, tem que ser... Não, o cara... A gente acaba trazendo um armador argentino muitas vezes, né? Na Liga Nacional teve ano aí com acho que 6 ou 7 armadores argentinos ou uruguaios. E, porra, aí você tem um menino que é feito aqui, né? E que
não naturalmente, ele foi trabalhado para ser o que ele é hoje. Está no percurso. Pode ser que dê certo? Pode ser que dê certo. Pode ser que não dê? Pode ser que não dê. Mas a minha função enquanto formador é tentar direcioná-lo dentro daquilo que eu entendo. Então, o Gabriel é um cara que estuda o jogo, é um cara que está atentamente visualizando o que acontece no Brasil. Ele me pergunta de jogadores, olha, eu vi o Trae Young fazendo isso, o que você acha de eu incluir no meu jogo, tal. Então até isso, essa percepção é muito dele. Agora, qual a grande vantagem do Gabriel? É que ele começou a jogar no berço, né? O pai levava ele desde molequinho, o pai bateu bola, jogou. Ele começou na idade perfeita, né? Ou seja, ele tem um background aí por trás muito grande, e isso ajuda pra caramba. Então agora tá chegando a hora dele ser lançado, na hora dele começar a jogar na categoria sub-20, enfrentar jogadores mais fortes, né? Dele pôr à prova toda essa capacidade, essa habilidade que ele adquiriu ao longo dos anos. Mas assim, eu particularmente, não é que é nosso, mas eu vejo ele já pronto para esse processo. Sim. Né? Ele tem 17 anos. Né? Ele é sub-18, aliás, ele vai fazer 17 agora, né? Ele ainda tem 16. Então ele é muito maduro para isso. E aí que tá, né? Tudo que a gente falou. Um garoto como esse nunca pegou uma seleção, mesmo porque não teve. Não teve seleção. Não teve seleção da idade dele. Nunca teve em seleção regional, no caso da estadual. Né? Esse cara já deveria estar fazendo parte desse processo, já convivendo com outros meninos, com outros caras mais velhos, de entender, de saber o peso de uma camisa de seleção. E aí, né, digamos assim, a transposição dele para o adulto vai acontecer naturalmente, ou mais naturalmente. Sim. Né? Por que a gente não consegue fazer virar esses caras? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar, se o nosso processo de base está correto. Sim. Né? Alguns clubes têm, eu entendo assim, agora mudando um pouco a pergunta e voltando a um pouco da nossa conversa. Se a gente fosse olhar dos prospectos, né? Vamos colocar assim, nos 20 maiores prospectos, 2004, 2003, 2002 e 2001, aonde esses meninos estavam? Em quais clubes? 80, 90% deles estariam. Hoje ou quando eles começaram? Hoje, há um ano atrás, vai agora. São Paulo. Então, mas em quais clubes? Pinheiros. Paulistano. Franca. Palmeiras. Até porque o Capela tava, né? Flamengo. Pará. Flamengo dessa categoria nem tanto, 2001 né? não? 2001 sim, mas então. Subindo. Se colocar 2000 ainda vai. Minas. Flamengo e Minas. Então, ou seja, dentro desses 5 clubes que disputam o NBB, esses clubes são o Flamengo é altamente competitivos, né? O Paulistano é altamente competitivo, o Pinheiros é altamente competitivo. Se os clubes deles têm um investimento alto, vão investir nesses meninos, vão lançar esses meninos, por exemplo, você presenciou aqui no Ibirapuera o Doncic saindo como titular contra Bauru num torneio internacional. Sim. Saiu titular, jogou os 5, 7 primeiros minutos. Aquilo ali é fruto do quê? É toda uma cultura que ele experienciou treinando, jogando com os mais velhos desde sub-13 lá no Real Madrid. No Real Madrid. E o Real Madrid fez o quê? Lançou. Vamos lançar. Ele é nosso produto. Foi um investimento que eles fizeram. É investimento. O que vai atrapalhar se ele jogar os 5 primeiros minutos mal? Um ginásio diferente, um lugar diferente e tal. O que vai atrapalhar? Ele lançou, pôs o cara lá. Sim. Como produto. Meu jogador. Eu lancei o cara. Agora, foi pra NBA.
ou foi vendido para outro clube. Tem a contrapartida. Esse é um problema que precisa ser resolvido urgentemente no Brasil. Eu ia perguntar sobre isso para você. Urgentemente. Se os clubes continuarem fazendo o jogador por fazer e não tiverem contrapartida nisso, eu falo contrapartida inclusive financeira, sim, quem vai fazer? Daqui a pouco eu falo, por que eu vou ter base? Alguns clubes do NBB, por que eu vou ter base? Por que eu vou investir na base? Já ouvi isso de diretor. Pois é, eu vou buscar. Eu tenho dinheiro, eu busco os melhores. Isso é perigoso também. E aí é que eu falo que tem que entrar uma mão maior. Fala assim, não, pera. Ele vai jogar... Você vai usar o menino, você vai colocar, você vai lançar, ele vai ter uma minutagem, ele vai ser importante, sim, ele vai ter protagonismo. É isso, ele tem que ser tratado como um produto nacional, um produto para a seleção brasileira. Sim. O Flamengo tem um case interessante, né? Porque eu acho que de todos esses clubes que a gente citou é o que mais tem dinheiro, mais o maior orçamento. E aí nessa e maior cobrança, né? Também. Uma torcida absurda. Nessa última temporada eles emprestaram jogadores, né? Nessa agora eles também estão emprestando, mas eles já estão colhendo os frutos. Porque, querendo ou não, o Túlio, que foi emprestado ano passado, hoje tá no time. O Mateuzinho tá no Pato de novo, mas é um jogador que está sendo desenvolvido há algum tempo. Então tem esse case, tem o case do Minas também, que agora o Gui Santos sendo protagonista, né? Então... Franca não? Franca com, óbvio, Reinan jogando... Reinan, Márcio, Adiel... Exato. Franca, na verdade, eu acho que é o melhor case. Eu diria que é. Eu diria que Franca é o melhor. Assim, se a gente for até mais do que o Pinheiros, por exemplo. Né? Sim. Apesar que o Pinheiros está utilizando alguns dos meninos da sua base. Mas é isso, é você ver aonde o teu produto está indo chegar. Né? Porque o que a gente acaba vendo é você fala assim, bom, você está produzindo jogadores e você tem jogadores hoje do Palmeiras esparramado por aí. E a hora que o presidente do Palmeiras falou assim, peraí, quanto que eu invisto no basquete por ano? Pra quê? Na hora do retorno... Pra quê? Pra ganhar um brasileiro e tal. O basquete é autossustentável do Palmeiras? O basquete do Mauá, Girafinhas é sustentável? É autossustentável? Ele vai continuar produzindo meninos. O Mackenzie lá em Barueri. Beleza, poxa, estourou. Você falou dos clubes que produzem até sub-15, sub-16. E aí? Eu acho que esse é o problema que eu sempre ouço. O ginástico montou o time do Bauru sub-18 lá, com 4 meninos. Qual que foi a contrapartida financeira que eles tiveram? Sim. Qual foi Então isso é tudo muito relativizado. E aí, voltando ao Caldeira, né, todo esse investimento que vem sendo feito ao longo do tempo, né, acaba se perdendo. Sim. Né? Se você não fala assim, bom, qual que é o projeto que nós temos para esse menino? Sim, e agora é uma fase muito importante da carreira dele. Importantíssimo. E aí cabe à família, ao clube, ao próprio atleta, ao agente, ao técnico, saber direcionar. Sim. Porque senão a gente se torna uma fábrica de jogar fora. Sim. Né? A gente produz 10 e manda 8 fora. Sim. O que você acha que é eficiente isso? Não, isso é louco. Se você tivesse uma fábrica e você produz 10 garrafas de água, 8 você descarta e 2 você vende? E fazendo uma ponte em relação a esse assunto do Caldeira, a primeira vez que a gente conversou na vida foi lá no Sul-Americano de 2019, no Espéria. Eu ou você com ele? Eu e você. Ah, é? E era um jogo, acho que do Caldeira, não sei. E aí você comparou o estilo de jogo, na verdade, como que é a sua relação e como que você fala com o Caldeira e como que você falava com o Matheus Leone, Pará. Uhum. Eu nem lembro exatamente o que você falou para cada um deles, mas eu lembro que para um deles você falou, esse daqui vai no automático, esse daqui é melhor eu em cada momento do jogo eu falar para ele o que tem que fazer, que ele vai fazer.
E eu queria que você falasse então também do Leone e essa relação que você tem tipo, com os armadores e as diferentes personalidades. Não, é muito do dia a dia, né, Vinícius? É tudo, a gente vai planificando, não é só para os armadores em específico, mas assim, com os armadores eu gosto de ter um cuidado maior, digamos assim. Por exemplo, o Leone era muito mais intuitivo, né? Mas o Leone tem um estilo mais definidor, um estilo mais agressivo ele procura a finalização. O Gabriel ele já é o contrário, ele já procura primeiro distribuir para depois ele finalizar. Não que ele não o tenha, ele é altamente nocivo, né, a defesa. Se ele pegar uma vantagem boa, ele vai conseguir concluir tranquilamente. Então é muito assim, você vê os vídeos, de analisar, muitas vezes tem que ser individual, não adianta você pegar no todo e falar, vem cá, olha, vamos olhar aqui, tá vendo? É essa situação, como é que você interpretou? Por que você interpretou isso? Porque muitas vezes você aprende com esses garotos também. Sim. Pô, não, eu vi essa bola aqui, eu achei que o melhor era eu cortar entre os dois, porque gerou uma vantagem e tal. Aí você fala, putz, eu não tinha percebido isso, ele percebeu. Sim. Então é muito nesse sentido. O Gabriel ele é mais racional. Digamos que ele vai mais por uma linha de antecipação do pensamento. Ele se antecipa muito mais às ações. O Leone era um pouco mais ele vai para a situação de desequilíbrio e ele acaba ele vai para cima e reage ao que a defesa der para ele. Sim. O Gabriel pensa mais e assim, normalmente o Leone, assim, 80% das decisões dele eram boas decisões. O Gabriel, normalmente as decisões dele têm sido boas. Nesse retorno de pandemia, a gente eu tenho até cobrado bastante dele, que tem errado uns passes que você fala assim, porra. Aí você vai considerar, você fala, puta, o moleque não fez quantos jogos em 2 anos? Não fez, é uma fase importantíssima da maturação dele, que ele ficou só vendo basquete, treinando individualmente, treinando em pequenos grupos. Né? Infelizmente não teve essa rotação. Sim. Então ele está perdendo algumas bolas que você fala assim, putz, não é o normal. Mas tem sido corrigido, tem sido falado. O Gabriel, praticamente você 1, 2 informações por jogo. Ele normalmente ele conduz bem. E que tipo de informação? Tipo, esse time joga assim ou no pick and roll? Não. Tipo, agora é a hora de você buscar um pouco mais de letalidade no teu corte, ou tá vendo? Observa a defesa tá assim, né, o passe atrás eles não estão cobrindo, então é desse tipo de informação. 1 ou 2 por jogo? 1, 2. Muitas vezes eu não preciso nem, ele vai naturalmente, né? Obviamente que a gente tem um plano de jogo. Sim. Dentro desse plano de jogo ele já identifica, né, as opções que nós temos para atacar determinadas situações ou defender determinadas situações, e ele vai tomando as decisões dele. Então, muitas vezes eu não preciso intervir, não. Caramba. Bom, a gente tá finalizando falando de armadores, né? Que é ótimo por causa do nome, o armador, da nossa identidade. Eu queria que a gente terminasse com você falando dos jogadores mais inteligentes que você treinou nos últimos anos. Olha, o Gabriel, o Leone, o Arthur Vitorino. Mais para trás aí o Henrique Pilar, né? Caramba! Que é assim, o Henrique Pilar, inclusive, ele transcende um pouco a questão de inteligência, ele transcende um pouco do basquete, né? Sim. Vai para uma área cultural assim meio fora. O Gustavo, né? O Gustavinho, eu trabalho numa seleção com ele. E Gustavo técnico, hein? Gustavo de Conte. O de Conte também. O Gustavinho agora que está trabalhando na liga também. São os caras... Caramba, a lista tá pesada já. Tinha o Diego, né? Mas assim, infelizmente o Diego não conseguiu virar. Era um pivô, né? Era um cara, assim, era um Jokic, assim. Caramba. Era mesmo, né, cara? Da geração 85. Ele era meio fora do tempo dele. Passava muito bem a bola, tinha um
jogava mais O de Jokic, frente. o que mais se aproxima aqui no Brasil é o Teichmann, eu diria. Sim, mais com uma passador, altura. alto. Sim. Mas o Teichmann, ele é mais, digamos assim, ele joga um pouco mais enfiado, né? Sim, Ele joga mais dentro. O Jokic, ele vem conduzindo o jogo. Isso você fala assim, caraca, meu, que coisa. Né? Então, eu acho que seriam esses. Se eu fiquei devendo alguém aí na lista, né? Depois você complementa lá nos comentários. Tá bom, beleza. Fechou. Agora a gente vai responder 2 perguntas que a gente recebeu no Instagram pra finalizar. Perguntas dos internautas aí. Fala pessoal, estamos aqui para responder as 2 perguntas que a gente recebeu. O Adriano Geraldes aqui, 4º episódio do podcast O Armador. A primeira é do Gabriel Gessé. Ele pergunta o que é essencial para um armador de estatura baixa para ele ter no jogo dele, principalmente na transição pro adulto. É só olhar o Campasso. É verdade. O Campasso é extremamente atlético, né? Ele é muito físico, muito rápido. Ele tem tomadas de decisão às vezes inusitadas, né? Que você fala assim, pô, de onde que ele tirou essa bola? Né? Você ter controle do jogo, você entender o que o jogo demanda, né, em cada um dos momentos, e a partir disso, então, você tem como, digamos assim, ter um sucesso, mesmo sendo pequeno. E a segunda pergunta é do Pedro Salles, meu parceiro, que está começando a jogar bem lá no Ibira, que ele não desenrola tanto, eu tenho que carregar o time, mas ele pergunta qual que é o principal, ou os principais atributos que um jogador tem que ter, ou seria bom ele ter para virar no profissional, para chegar longe, tipo, atributos que podem ser tipo dentro de quadro, fora de quadro, de mentalidade. Eu acho que o principal é você ser altamente competitivo, ser um competidor nato, né? Eu acho que independente de você ter talento ou não, se você for um competidor nato, se você é um cara resiliente ali, que tá disposto a pensando trabalhar, melhorar, né? Eu ouvi de um técnico uma vez que ele falava assim, há 2 tipos de jogador, né? Os que sabem tudo e os que acham que sabem tudo e os que acham que tem que aprender, que tem muito a aprender ainda. Então, eu acho que com essas duas, você já sabe, aqueles caras que sabem tudo, eles tendem a estagnar. E o cara que está sempre em busca de algo mais, é um atributo que é importante. É isso, então, finalizando mais um episódio do podcast O Armador. Valeu, Adriano, tamo junto, hein? Valeu.